Boa noite. Que bom que você está aqui. Mais um dia nós temos para louvar ao Senhor. Que o seu coração esta noite esteja grato por mais essa oportunidade. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos juntos adorar o nosso Deus, que é todo poderoso, que está conosco em todos os momentos. Nós te louvamos, Pai. Oh, como amamos a Tua presença. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras, há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Você pode dizer palavras de exaltação a esse Deus Todo-Poderoso que está com você em todos os momentos. Nós te engrandecemos, ó Deus. Oh, nós te exaltamos, porque estás conosco em todos os momentos, em todo o tempo estás bem perto, Deus. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras, não é de outra maneira que você tem que lutar, é assim com louvor. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Nós lutamos as nossas guerras com a força que vem do Deus Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que não nos deixa em nenhum momento, em nenhum segundo Ele nos deixa. Oh Pai, queremos lutar as nossas guerras. Oh Pai, dependendo de Ti, confiando em Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa provisão. Oh, não há outro lugar e não há outro lugar. Oh,
luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a travar as nossas guerras exteriores, as nossas guerras interiores. Trabalhe em nós também, Pai. Oh Deus, em situações da nossa vida que talvez pareça impossível mudar, o Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o Deus, o Senhor dos exércitos que não falha. Nos ajuda, Pai. Oh, nos ajuda. Sabe, algumas guerras que nós travamos são exteriormente, mas outras guerras, o Senhor tem falado comigo que algumas guerras são travadas no nosso interior. Dentro de nós há uma guerra, há uma luta, e muitas coisas nós estamos escondendo debaixo do tapete. Nós estamos esquecendo, e isso tem nos afastado do Espírito Santo. Eu não digo apenas em relação a pecar contra o Senhor com ações, mas com negligência. Quantas vezes nós temos negligenciado o Senhor? Quantas vezes nós temos... Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos o Senhor. Não te demos o tempo necessário. Nos esquecemos. Muda o nosso interior, ó Deus, o nosso caráter. Trabalhe o nosso caráter, ó Pai. Quantas vezes nós temos nos apresentado com um perfil de pessoa que não agrada o Senhor. Oh Deus, muda o nosso caráter, muda a nossa vida. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Clame ao Senhor por uma transformação. Oh Pai, nós não queremos estar sonolentos, nós não queremos, oh Pai, estar frios diante da tua presença. Acende um fogo no nosso coração, uma fome, uma sede pela tua presença. Oh Deus, esse é o nosso clamor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir acabo cometendo em meu ser. Em uma guerra infindável, não se renda, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu aleluia. Oh Deus, nós estamos dando oportunidade para que o teu Espírito Santo trabalhe em nós. Oh, vem, 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 Senhor, trabalhar as áreas que ninguém pode modificar, somente o teu Espírito Santo. Oh, oh, vem. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. E reinar o Espírito sobre a carne. Aleluia, Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite, mas eu quero que você seja muito sincero. Eu não quero que você responda sim, só porque todo mundo está respondendo. Você abre o seu coração essa noite para o Senhor trabalhar? Você está disposto a deixar que Ele lapide o seu coração, mude a sua vida? Porque eu tenho uma ótima notícia. Quem dá a liberdade para o Espírito Santo trabalhar no ser, no interior, ele é cheio do Espírito Santo.
Ele se esvazia das coisas da carne, mas se enche do Espírito Santo. Por isso, só você que disse sim, erga suas mãos e repita assim comigo, como um ato profético nesta noite. Espírito Santo, enche o meu ser. Espírito Santo, enche o meu ser. Espírito Santo, enche o meu ser. Oh, te damos liberdade, Espírito de Deus. Tens liberdade no nosso meio, porque o preço que Jesus pagou na cruz pela nossa vida foi muito alto. E o que nós podemos fazer a não ser nos entregar totalmente. Totalmente. Salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Tu vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito Santo. Oh, grande Deus, exaltamos o teu nome. Te engrandecemos neste lugar. Oh, teu nome está num trono, assentado sobre todo nome. E não há ninguém que mereça tanta honra. E não há ninguém que mereça tanta glória. Só tu, Senhor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser. Nós queremos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Esse é o nosso clamor. Nós não estamos contentes. Nós queremos mais do teu Espírito Santo. Mais, 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 mais. Mais da tua presença. Mais do teu toque. Oh, o nosso coração tem sede. O nosso coração tem fome, Pai. Nós queremos algo especial contigo essa noite. Algo sobrenatural contigo. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso desejo. Oh, Pai, que a nossa existência seja motivo de exaltação do teu nome. Que nós possamos exaltar e glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, Pai. Oh, Deus, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Oh, toda a terra te adora. Os seres viventes te adoram. Oh, e nós com a criação queremos te adorar. Queremos te adorar, ó Deus. Oh, oh Deus. Fui criado para o teu
teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu. Já não quero. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Nós fomos criados para o louvor da glória dele. E qual é o desenho que você enxerga e vê da sua vida? Qual é o retrato que você vê do coração de Deus para você nesse momento e o seu para Ele? Senhor, nós somos feitos para a sua glória e para viver de glória em glória. E nós não aceitamos viver uma vida inferior àquela que o Senhor prometeu e àquela que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Senhor, nós não aceitamos viver uma vida aquém daquela que o Senhor nos garantiu através da sua ressurreição. Senhor, nós recebemos toda a vitória de Cristo na cruz, vitória sobre os vícios, vitória sobre as dores, vitória sobre os traumas, vitória sobre a enfermidade. Senhor, nós recebemos a vitória de Cristo na cruz, a vitória de Cristo na tumba vazia, para declarar que nós temos direito, herança, temos, ó Pai, poder para viver uma vida abundante, plena em Jesus Cristo. Senhor, essa noite tem pessoas que me ouvem, tem pessoas que cantam aqui, pessoas que escutam aqui, mas ainda não entenderam que o Senhor tem o melhor, que o Senhor tem o mais poderoso, o melhor ambiente para se viver, uma família abençoada, um coração tratado, um passado curado, uma vida plena em Ti. Então, Senhor, vem lapidar o nosso coração. Senhor, onde houver um coração aberto agora, onde houver uma vida pronta, onde houver um coração rendido, que o Teu Espírito Santo venha encher. Porque essa vida não é para você, minha irmã. Essa vida não é para você, meu irmão. Essa vida inferior, perdida, essa vida abandonada, essa vida miserável, essa vida medíocre, não é a vida que Cristo tem para você. Ele te libertou do inferno eterno, mas também te libertou das dores dessa vida, dos traumas, dos sofrimentos dessa era presente. Ele te trouxe graça, poder, unção. Então, Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida e recebemos da Tua parte as Tuas promessas, porque nós fomos criados para o Seu louvor. Fomos criados para o Seu louvor. Você que está fazendo a campanha de oração, eu quero que você erga suas mãos. Você que está da 2ª até a 7ª semana, erga suas mãos, nós vamos orar. Senhor, aí estão pessoas que precisam de uma resposta do Senhor. E a Tua palavra diz que o véu do templo se rasgou com a Tua morte e ressurreição. Temos livre acesso para clamar Abba Pai, o Paizinho. Então, Paizinho, venha ao socorro da Tua filha e do Teu filho. Venha ao encontro, desenhar uma nova história, lhe dar uma nova vida. Venha abrir uma porta onde não há, caminhos onde não existem.
Senhor, nós pedimos que pelo poder de Jesus Cristo, que foi levantado dentre os mortos, nós cremos, ó Deus, no seu nome, e que no teu poder portas se abram, cadeias se quebrem, e a vida do Senhor se manifeste em cada coração, em cada mão levantada, que a vida do Senhor se manifeste, que a resposta do Senhor chegue, que o milagre do Senhor alcance, porque nós estamos diante da tua presença, e na tua presença nós recebemos cura, milagres e poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você consegue dizer: Senhor, eu creio? Então levante suas mãos comigo e diga: eu creio, e já não quero ser mais igual. Então vamos cantar mais uma vez: já não quero mais ser igual, pois nós vivemos para ti. Já não quero ser. Você não sairá daqui da mesma maneira. Você não sairá da mesma forma. Pra ti, diga: Cristo, vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com teu Espírito. E se você sente a presença de Deus na sua vida e nesse lugar, coloque as suas mãos juntas e bata a palma. Cristo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Que bom ter você aqui, mas eu queria que você recebesse um abraço meu aí em nome da pessoa que está do lado de você. Então dá um abraço na pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. E que bom ter você aqui conosco essa noite, que alegria poder te receber. E você que nos assiste pela internet, que privilégio também poder receber você, estar aqui conosco nesse dia. Deus te abençoe grandemente. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje é a Terça da Esperança com uma configuração um pouco diferente, em virtude do nossa conferência Despertai. Então, se você quiser ao final fazer a sua campanha de oração, nós vamos orar para aqueles que vão iniciar o seu propósito de oração. Aqui às terças-feiras nós oramos durante 7 semanas por um pedido específico. Então, se você quer colocar seu casamento, hoje você começa o seu pacto de oração e termina daqui 7 semanas colocando isso na presença de Deus. Então, hoje, você que veio a primeira vez, quer começar um propósito de oração, ao final da nossa celebração nós vamos orar. Então, você retornará semana que vem para segunda, terceira e quarta, e assim subsequentemente nós vamos orar por você todas as terças-feiras aqui nesse lugar para pedir o milagre e a ação de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria de dar as boas-vindas primeiramente àqueles que estão nos visitando. Obrigado por você estar aqui, e você que encarou uma chuva boa hoje para estar aqui, que benção. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para o seu coração, e o privilégio de a gente poder olhar e ver pessoas vindo aí. Já cumprimentei gente de Londrina, de Cambé, de Ibiporã, de 1º de Maio. Olha que legal poder ver pessoas vindo à nossa conferência e poder reforma trocando piso. Então provavelmente um cantinho da igreja estará isolado por causa do piso que está sendo colocado, a reforma que nós estamos fazendo para poder acolher você melhor aqui nesse lugar, tá bom? Mas não deixa de vir não, a gente vai colocar o máximo de cadeiras possível para poder atender as pessoas que estão aqui conosco, estão vindo a esse lugar. Também gostaria de lembrar você, terça-feira que vem nós temos uma nova série de mensagens. Encerramos agora com o Despertai, e a semana que vem nós começamos com uma série chamada Lições de um Sonhador. Nós vamos conhecer um sonhador na Bíblia que nos deixou lições maravilhosas, e começa terça-feira que vem. Convido você a vir, conhecer quem é esse sonhador, saber quais são as suas lições e trazer alguém junto com você também para participar. Lembrando você que é membro da igreja, domingo que vem nós temos a assembleia, tanto de manhã como à noite, cultos normais, você vem participar com a gente, estar aqui, e depois ao final da celebração nós apresentamos o nosso relatório financeiro, que é o motivo da nossa assembleia. Os jovens são convidados para estar aqui no sábado, dia 7, para o DIP, que é o seu encontro mensal. Os adolescentes agora na quarta-feira, que é a Last Night, são convidados a estar aqui às 19h45, e hoje nós estaremos aqui entregando para você uma linda oportunidade de adquirir o pastel feito pela rede jovem da nossa igreja, e eles estão vendendo na saída ou lá no caixa, pastel não,
Pizza, oh meu Deus, eu não comi o pastel, eu queria comer hoje. Pelo jeito vou ficar sem de novo. Então, mini pizza, pessoal. Mini pizza no final da celebração. Passe ali na nossa cantina, adquira, não vá embora, aproveita a garoa e coma aqui conosco. Fique mais um tempo na nossa comunidade antes de ir embora, tá bom? Nós vamos devolver as nossas ofertas e eu queria dizer para você que tem um envelope em branco na sua cadeira à frente, você pode colocar a quantia que você quiser, isso é semente. Caso não haja um envelope, você pode colocar aqui em cédulas mesmo, e nós vamos fazer isso com muita alegria. Quando nós entregamos no altar do Senhor, nós estamos dando a Ele a nossa semente. A gente não come semente, a gente deposita semente, não é verdade? Então o fato de você ofertar e separar uma quantia, que Deus toque no seu coração, que Deus ministre na sua vida, é o fato de você semear. Tudo que você coloca aqui, você semeia. Semeia nessa comunidade, semeia na vida dessas crianças, semeia na vida de pessoas que estão sendo atingidas por esse lugar, e semeia no reino de Deus. Então eu convido você essa noite, que veio preparado e gostaria de semear, que você pegasse um envelope, que você viesse aqui à frente, quando nós cantamos a canção, e entregasse na presença do altar, na presença do Senhor, e no altar do Senhor, a sua semente, que Deus possa multiplicar, abundar, porque eu tenho certeza que Deus fica muito honrado com pessoas que sabem ser mordomos daquilo que Ele entregou para administrar em suas vidas. Então eu convido você, por gentileza, a se colocar mais uma vez em pé, e nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver a sua oferta e consagrá-la no altar do Senhor. podemos sentir a tua presença, ó Rei dos Reis. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, santo seu fogo, queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço os seus passos,
vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Diga, meu Deus é o leão. Meu Deus é. Meu Deus é o. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a equipe de adoração por esse tempo tão precioso. Quero convidar o pastor Rubens que esteja aqui à frente. Pastor Rubens é nosso amigo, conheci na oportunidade, nós trabalhamos juntos na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. E você que vem na Terça da Esperança e ainda não o ouviu, ele ministrou aqui nos 2 cultos no domingo e hoje está aqui para falar à igreja, um grande amigo nosso, veio com a família, né, veio com a Patrícia, a Giovana, a Elissa e o Arthur, família abençoada e feliz, que a gente tem o privilégio de conhecer e manter os nossos vínculos. Pastor, seja bem-vindo, Deus te use grandemente, fica à vontade, esse povo é teu para você ministrar o coração deles. Boa noite, meus irmãos. Aí, gostei de ver, boa resposta. Meu nome é Rubens, como o pastor Denis disse, nós estamos na IPI Dourados, já há 5 anos, indo para o 6º ano. Sou responsável pelos homens de lá, pela uma parte da coordenação das células de família e também, junto com a minha esposa, o Ministério de Intercessão. E eu quero agradecer à igreja pelo acolhimento, quero agradecer aos irmãos e irmãs que estão nos recebendo nas suas casas desde sexta-feira até hoje. Obrigado mesmo. Nós saímos daqui, né, com boas recordações, com o carinho dos irmãos e com alguns quilos a mais, né? E isso faz parte também, e a gente recebe com muita alegria. Então, que Deus possa estar abençoando. Quero agradecer mais uma vez o convite, pastor Denis, ao conselho da igreja, pela confiança de podermos estar aqui neste púlpito. Deixa eu apresentar novamente, pastor, para a igreja, a minha família, minha esposa Patrícia, por favor, amor. Minha esposa, a Elissa, em ordem cronológica, a Giovana e o Arthur. Então, essa é a nossa casa, essa é a nossa família, e nós temos a alegria e sentimos o privilégio, a honra de poder estar com os irmãos despertar. E também pelo privilégio de poder estar fechando esse tempo com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Jó, capítulo 42, versículo 5. Se os irmãos puderem projetar para mim. Vamos lá, eu gostaria de ler junto com os irmãos. Vamos juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... Vamos tentar mais uma vez, mais forte? Vamos lá? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bom, eu pedi para 3 corajosos voluntários fazerem uma ilustração comigo antes de eu iniciar a mensagem. Então eu pedi para o Diego, o Tiago e o Guilherme para me ajudarem aqui. Eu vou ter que fazer desse lado. Cadê os meninos? Pode vir.
Vou ter que fazer desse lado, gente, porque o ar-condicionado não ajudou. Ficou muito difícil de fazer as coisas. Pastor Denis já está com o extintor aí nas mãos, tá certo? Tá fácil aqui? Ok. Quero dizer para os irmãos que a gente não treinou antes, não faça isso em casa, mas uma dinâmica, uma ilustração para aquilo que eu quero tratar com os irmãos. Então, eu estou dando aqui um fósforo para cada uma das vítimas, ou quer dizer, para cada um dos voluntários. Aqui está batendo um pouquinho menos de vento, eu acho que vai dar certo, cara, eu acho que, né? Não tem querosene, não tem gasolina, não tem nada, só o fósforo mesmo. E eu pedi para eles fazerem o seguinte: vocês vão riscar o fósforo e vocês vão dizer tudo aquilo que vocês gostariam que acontecesse de bom na vida de vocês. Esse ano, próximo ano, na vida de vocês, da família de vocês e assim por diante. Você vai ser a primeira vítima, tá bom? Então, você vai falar no microfone, quando eu falar já, você risca o fósforo e começa a dizer tudo que você gostaria que acontecesse. Projetos, sonhos, planos para você e para sua família. Beleza? Vamos lá. Risca o fósforo. Bom, gostaria de terminar de construir minha casa, a gente está terminando agora. Acabou. Deu para terminar a casa. Pelo menos a casa acabou, né? Eu acho que deu para construir. Amém, irmão? Concluir a casa. Isso aí. Beleza, Thiago? Firme? Respira fundo. Bom, vamos lá. Bom, eu queria... Então, eu também queria que você tivesse falado alguma coisa, irmão. Vamos lá, próximo. Pronto, Diego. Firme. Vai lá, hein, cara. O meu casamento, minha casa, minha família convertida. Vai, filho, tem tempo, vai. Eu sei, então. Minha família, o que mais? Tô pensando. Vamos louvar o Senhor com a salva de palmas pela vida desses irmãos. Obrigado, pessoal. Pode voltar para o seu lugar. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Pega aqui para mim, amor. A ideia, meus irmãos, é a gente pensar na brevidade da vida e nas oportunidades que a gente perde. Aproveitar as oportunidades, porque a nossa vida não é muito diferente deste palito de fósforo, que é aceso quando nós nascemos e, de repente, você piscou e ele se apagou, né? Eu reparo muito isso quando eu olho para os meus filhos, né? Até uns tempos atrás, pelo menos umas 2 ou 3 piscadas que eu dei, eles cresceram, né? Já a minha mais velha tem 16 anos, o Arthur tem 11, vai fazer 12. Então, e a Gi vai fazer 14. Eu acertei. Não, isso daí, data de aniversário, casamento, irmãos, eu trabalho com homens, não esqueçam, pelo amor de Deus, né, filho? Você sabe o que eu estou falando, né? Se você errar uma coisa dessas, a gente está perdido. Mas o fósforo é o símbolo da nossa vida. A gente tem essa brevidade, e é interessante como a gente perde as oportunidades, né? A oportunidade de dizer aquilo que poderia, que quer de bem, que quer de bom para esse ano, para o próximo, para a família, os sonhos, projetos, de repente acontece isso, você está planejando, você está sonhando e você perde a oportunidade. Você perde, de repente o barco passou, o bonde passou, o trem passou, o ônibus, e você perdeu, você ficou para trás. E uma das dificuldades que nós temos, muitas vezes, de aproveitar as oportunidades, é a rotina. A rotina, se mal usada, ela é um vilão das oportunidades que nós temos. O termo rotina para nós, na verdade, já é... Passa para mim, por favor, filho, eu acho que não deu certo aqui. Obrigado. O termo rotina para nós já é mal visto, né? Porque a rotina lembra para a gente monotonia, comodismo, ausência de entusiasmo, é uma vida sem brilho, sem graça, né? Sem cor, é uma vida rotineira, parece uma coisa tão ruim, né? E um exemplo interessante disso, por exemplo, quando a gente quer dizer, nesse sentido pejorativo da rotina, por exemplo, um casamento que caiu na rotina, né? Tem crise de 10 anos, 15 anos, bom, se você deixar, você vai ter crise todos os dias, né? Mas, quando um casamento entra em crise, a gente fala muitas vezes assim, que ele entrou na rotina. Por quê? Porque ele perdeu a graça, o amor se esfriou, e assim por diante. O significado da rotina não é bem esse, não é este lado mal ou pejorativo. Rotina significa o seguinte: uma sequência de procedimentos, de costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma, itinerário,
caminho habitual que se faz todos os dias. Tudo aquilo que você faz de maneira repetida e um padrão específico se torna rotina, ou então um hábito. Por exemplo, se você sabe que você tem que se exercitar para dar uma melhorada no colesterol, ou a glicemia, ou por causa da questão de saúde, você começa a entrar em uma rotina de caminhada, por exemplo, ou de exercícios numa academia, ou de bicicleta, né, Luizinho? Tá na bicicleta, né, filho? Então, alguma coisa desse sentido. Isso é bom, é uma rotina boa, você mantém uma regularidade nas coisas. Palavra de Deus, você lê a palavra todos os dias, isso é uma boa rotina. Você buscar ao Senhor, ler a palavra, você orar, isso é uma boa rotina. Tudo aquilo, então, que você faz repetidamente, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos do nosso cotidiano. Você acorda de manhã, abre os olhos e diz assim: bom, agora eu vou sentar na cama, vou colocar o chinelo e vou até o banheiro escovar os dentes. Você faz esse mapa mental? Você planeja essas coisas? Obviamente, nenhum de nós fazemos isso, não é? Você já faz isso de maneira automática. Você simplesmente acorda e você já sabe que algumas coisas, como a higiene pessoal e assim, você já faz. Então, tudo isso se torna hábito, se torna rotina. O problema é quando nós deixamos que estas coisas roubem as nossas oportunidades. Por quê? Porque no nosso cérebro, viver a rotina é melhor. O nosso cérebro, ele acostuma a seguir padrões, e sempre que a gente quer mudar um padrão, uma rotina, um hábito, isso é muito difícil para a gente, não é? O irmão que gosta de uma carninha bem gordinha, né, aquela mal passada e tudo mais, para parar com uma rotina dessa, com um hábito desse, é o desafiador. Para começar a comer só legumes, só alface, só coisa verde. Sabe que é melhor, né, você equilibrar essas coisas e tudo mais, mas não é difícil mudar uma rotina? Porque o nosso cérebro, a química do nosso cérebro, ele trabalha de uma forma que seja mecanizada. Então, se você tem o costume, como eu disse, de escovar o dente em primeiro lugar, se você tentar mudar esse hábito, você vai ver que rapidamente o seu cérebro vai te conduzir novamente a seguir o padrão. Só que acontece, às vezes, de Deus dar uma chacoalhada na gente, ou então permitir que alguns eventos e circunstâncias aconteçam para que a nossa rotina seja modificada. E esse é o caso da vida de Jó. Tudo aquilo que acontece, que vem modificar a nossa rotina e chacoalhar para a gente é desconfortável. Por isso eu gostaria de pensar com você, nessa noite, num extremo, numa situação extrema, que poderia causar esta quebra de rotina na sua vida. E pensar com você o seguinte: se caso hoje fosse o seu último dia, como que seria? Pensando nessa conferência que nós estamos participando desde o sábado, todas as palavras que foram ministradas, a ideia de despertar, de sairmos do comodismo, de sairmos da monotonia, de nos engajarmos naquilo que é a obra do Senhor, no projeto de Deus para essa igreja, para essa cidade, eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa pergunta, mas de maneira bem sincera. Focasse agora: se hoje fosse o seu último dia de vida, como seria? Não é simples, não é? Pensar? Você tentou pensar aí? Não é simples pensar numa coisa dessa, porque ninguém quer que seja o último dia. Mas convenhamos, pense comigo, você tem controle? Você tem controle dos seus dias? Você sabe se você vai sair daqui e viver mais um dia? A gente tem a expectativa que sim, né? Nós queremos isso. Nós queremos, na verdade, que possamos ter uma longevidade. Mas quem de nós tem controle? De repente, a nossa senha é chamada e fomos embora. Jó, ele viveu uma experiência de quase morte. Jó viveu uma experiência de perder tudo, aquilo que ele tinha de mais valor, aquilo que ele tinha de maior cuidado e tesouro na vida dele, ele perdeu. Aliás, o livro de Jó é bem interessante, ele foi escrito provavelmente entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo. E nessa época entre o rei Salomão, se você conhece a história do Antigo Testamento, e o exílio babilônico. E ele conta a história deste homem íntegro,
que tinha uma família muito bonita, 7 filhos, 3 filhas. Era um homem rico, era um homem bem visto na sociedade, um homem muito bem apresentado diante das pessoas, as pessoas sabiam de quem ele era, a família dele era bem vista na sociedade. E então acontece uma situação. Só para você entender, antes de eu entrar nessa questão daquilo que quebrou a rotina de Jó, tem um texto da palavra do Senhor em Jó capítulo 1, versículo 5, que mostra como que era essa rotina na vida de Jó. O texto diz assim, que terminando um período de banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem bem-sucedido. Ele vivia numa zona de conforto em relação à economia, em questão dos seus valores e na questão social. Ele sacrificava regularmente em favor dos seus filhos e de si mesmo, ou seja, ele tinha uma rotina de religiosidade. Porém, alguma coisa aconteceu, porque nós lemos o primeiro texto que fala do final do livro de Jó, quando ele é quebrado um ciclo em sua vida e ele diz: puxa, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Por isso essa pergunta que eu gostaria de fazer para você, não é essas últimas palavras. Põe para mim lá, filho, por favor. Jó vivia essa rotina então, e a minha pergunta para você: e se hoje fosse o seu último dia, como que seria? Como que seria? O que você gostaria de fazer? Qual que seriam suas posições, suas decisões? Se alguém chegasse para você, se Deus mandasse um anjo agora e dissesse: filho, filha, olha, você tem até a meia-noite, e eu estou dando bastante tempo ainda, agora nem 9 horas são, até meia-noite você tem de vida, o que você faria? Ah, pastor, eu vou plantar o terror, eu vou fazer, e vou pintar e bordar, eu vou sair louco aí na rua, eu vou me trancar em casa e eu vou chorar, eu vou abraçar os meus entes queridos. Bom, N coisas a gente poderia fazer, mas eu vejo, de acordo com a experiência de Jó, 3 áreas fundamentais que nós poderíamos avaliar quanto a essas decisões, do que fazer se nós tivéssemos apenas pouco tempo de vida. Em primeiro lugar, se hoje fosse o seu último dia, como seriam os seus relacionamentos? Como você trataria o seu cônjuge? Se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, está acabando, tá? Vamos encurtar o seu prazo de validade aí, vamos colocar até 9h10, agora são 9 horas, vamos imaginar o seguinte: se você fosse morrer daqui 10 minutos, se alguém chegasse para você e dissesse para você: olha, meu irmão, minha irmã, você está acabando o seu tempo, o fósforo está apagando, como que você trataria o seu cônjuge? Você acha realmente que valeria a pena continuar brigado com ele, ou brigado com ela? Você acha que aquilo que gerou a discussão entre vocês, realmente vale a pena deixar assim como está e partir para a eternidade? Como que está o seu relacionamento? Como que está a tua casa? Se hoje fosse o seu último dia, ainda falta 10 minutos, e você sabe que vai acabar ali e tal, como que você trataria? Faz uma análise, como que você está tratando o seu cônjuge hoje? Seu esposo, sua esposa, como que você está tratando? Como que você está tratando eles? Agora que o rapaz conquistou a presa, já casou, botou uma aliança no dedo, bom, já fiz o meu papel, agora não preciso mais agradá-la, não preciso mais tratar bem, não preciso fazer mais nada. A esposa, puxa vida, eu pensei que tinha casado com um príncipe encantado, e ele virou um dragão, né? Um sapo. Beijei, ele em vez de virar um príncipe, virou um sapão, né? Então não preciso mais respeitar meu marido, ele que se vire por aí. Será que realmente é isso que você quer deixar como legado e como herança? Se hoje fosse teu último dia, é isso? É desse jeito que você quer tratar o seu cônjuge?
Se hoje fosse o seu último dia, como que você trataria os seus pais? E pais, como que vocês tratariam os seus filhos? Sabe, tem uma situação muito triste que nós temos visto em Dourados, de muitos filhos colocando os pais em casas de tratamento e assistência ao idoso, simplesmente pelo desejo de não ter trabalho. Sabe? Só porque eu não quero ter trabalho, afinal de contas minha vida é corrida demais. Minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo nem para almoçar direito, eu almoço em pé porque é muito difícil, então eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais. Então eu vou colocar num lugar especializado, porque eles vão ter o melhor cuidado e tal. Mentira, você não está preocupado com o bem-estar deles. Se hoje fosse o seu último dia, é assim que você gostaria que seus pais fossem tratados? É neste lugar que eles deveriam estar? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, a questões de saúde, de necessidade, eu estou dizendo exatamente neste padrão e modelo que eu estou dizendo, simplesmente para desobrigar, simplesmente porque eu não quero, independente da história que você teve com seus pais, se faltando 9 minutos para acabar a sua vida, é desse jeito que você gostaria de deixar esse legado com seus pais? E vocês, pais? Como que vocês estão tratando seus filhos? A gente está delegando o cuidado dos nossos filhos para outros, para terceiros. Aí o filho entra em casa, se fecha no quarto, sai do quarto, vai para a escola ou vai para outro lugar e você segue a sua vida. É assim que você quer? É este exemplo que você está querendo deixar para os seus filhos? Se caso você venha a faltar, é assim que você quer que seus filhos lembrem de você? Como um pai e uma mãe ausente, preocupados com o celular, com o WhatsApp, mais preocupado que eles? Tem uma história que nós vimos uma vez, eu não sei se é verdade ou não, mas mexe muito com a gente, que era uma carta de um menino que fez uma redação na escola, dizendo que queria ser uma televisão. E aí a professora questiona ele, por que você queria ser uma televisão? Ele diz, olha, porque meus pais dão mais atenção para a televisão do que para mim. Quando a televisão mostra alguma coisa interessante, eles comentam, eles riem, eles choram, e eles falam dias e dias daquilo que a televisão falou, e quando eu quero falar com eles, eles não me dão atenção. É isso, é assim que você quer ser lembrado? Como que você trataria os seus amigos? Veja, eu estou falando primeiro do núcleo mais próximo seu, estou expandindo. Como que você gostaria? Se hoje, faltando 8 minutos para encerrar a sua vida, como que você gostaria de tratar os seus amigos? Pessoas que andaram contigo, pessoas que caminharam contigo, pessoas que até hoje se importam com você, aquelas que quando você passa por dificuldades, é para elas que você recorre. Como que você gostaria de deixar este legado para eles? Deixa eu esticar um pouquinho mais. E para os estranhos? E para aqueles que você não gosta? Não, pastor, esses daí não tem problema. Deixa o barco rolar. Não. Porque se nós estamos seguindo o exemplo de Cristo e imaginando realmente uma vida no qual nós rendemos nosso ser ao Senhor, Jesus ensina você a orar pelo seu inimigo. Jesus diz o seguinte, alguém te bateu, vira a outra face. Alguém quer a sua roupa, dá a túnica junto. Entende? A pessoa fica te apurrinhando, anda mais uma milha com ela. Não larga a mão logo de cara. Como que seria então? Pense só. Se hoje fosse o último dia, como seriam as suas tomadas de decisões? Sabe por quê? A gente gosta demais de postergar. Postergar é deixar para depois. Sabe, dar aquela enrolada? Porque as decisões difíceis é complicado de você atacar de frente, não é? Aquilo que tira o conforto, que mexe com você, que tira a sua rotina, tira o seu hábito, são essas situações que você tem que tomar decisão, e aí a gente joga para depois, né? Você fala assim, não, amanhã eu resolvo isso, aí passa 1 mês, 2 meses, não, pode deixar que eu faço isso, daqui a pouquinho eu faço isso, e passa, e passa, e passa. Sabe,
As questões de decisões, para mim, as mais importantes estão pautadas nos relacionamentos. Uma das coisas que a gente vê muito em relação aos retiros, seja de homens, de mulheres, é a dificuldade em relação ao perdão, ao perdoar e ser perdoado. Está aí uma coisa que a gente se deixa para depois. Não, pastor, não posso perdoar os meus pais, eles foram muito ruins comigo. Não, pastor, não consigo me perdoar por causa das coisas que eu fiz, mas eu vou deixar que daqui a pouco, eu vou tomar coragem e vou fazer isso. E aí, meu irmão, falta 5 minutos. Quantas pessoas no leito de morte, nós pastores acompanhamos, desesperadas porque gostariam de um tempinho a mais para resolver pendências, para resolver aquelas situações do passado, que podiam ter sido resolvidas em qualquer almoço de família, que podiam ter sido resolvidas com apenas um pegar de um celular e fazer uma ligação ou uma mensagem, e foram postergadas, foram deixadas para depois. Se hoje fosse o seu último dia, quanto às suas decisões, será que você seria tão inflexível? Será que você seria tão intolerante? Sua posição seria de amar o próximo ou de ignorá-lo? Porque às vezes nós somos tão rígidos, né? Com algumas coisas, até nessa questão do perdão, nós somos tão inflexíveis. Não, porque ele fez mal para mim. E o que ele fez? Não lembro, mas o sentimento ficou, então eu não perdoo. Já aconteceu contigo isso? Provavelmente às vezes, não com você, mas com certeza você ouviu a história de alguém, né? A pessoa nem lembra mais o que aconteceu, mas a gente é tão intolerante, a gente é tão rápido de dizer para as pessoas que elas vão para o inferno, e não tem essa questão do amar. Sério, que se fosse realmente seus últimos minutos de vida, você gostaria de ser assim? Tão intolerante com o seu próximo? Tão inflexível nos seus posicionamentos e decisões? Veja só, a gente posterga muitas coisas com Deus às vezes. Quantas vezes você já foi convidado deste púlpito para fazer algo para o Senhor? Meu irmão, você tem habilidade de fazer tal coisa. Pastor, eu estou meio ocupado hoje. Não deve acontecer aqui, né, pastor Denis? Não. Estou muito ocupado hoje, mas vamos conversando. É o famoso migué, né? O cara dá aquela deslizada. Irmã, você tem o chamado para cuidar das crianças. Estamos precisando. Ou você tem um chamado para nos ajudar no louvor e tal. Vamos. Aí você fala, vamos, só que eu vou fazer tal coisa, e eu entro em contato com o senhor, pastor. Tem gente que a gente está esperando já há uns 4 anos, que diz que vai entrar em contato e não entra, pastor. Isso, sua fidelidade com dízimos e ofertas à casa do Senhor, seu compromisso com a tua igreja, o compromisso de estar aos pés do Senhor, são decisões que a gente deixa para depois, achando que tem mais tempo, e faltam 3 minutos. Se hoje fosse o seu último dia, como seria a sua conduta espiritual? Se hoje fosse o seu último dia, pensando nessa ideia da brevidade da vida, nas dificuldades que Jó passou, de tudo, ter perdido os filhos, ter perdido tudo, aquilo que ele tinha de mais precioso, se você estivesse nessa situação de saber que daqui 2 minutos, sua senha será chamada e você vai morrer, como seria o seu posicionamento, sua conduta espiritual? Sabe, tem gente que deixa Deus por último, está passando dificuldade, está passando por lutas, aí vai atrás de fulano, vai atrás de ciclano, vai atrás de plano A, plano B, plano C, faz o alfabeto inteiro, aí não tem mais recursos, não tem mais alternativas, não tem mais para onde correr. O que ele faz? Vem para a igreja. Que bom que você veio para a igreja, na verdade. Melhor ainda, se você tivesse vindo antes. Mas você vê como que Deus é maravilhoso, Ele ainda permanece de braços abertos, aguardando você. Mas se faltasse 2 minutos para as 9h10, e você tem esses 2 minutos de vida, como que você gostaria que a sua conduta espiritual fosse? Para um pouquinho e pensa, nestes poucos minutos que faltam,
Como que você tem feito isso? Como que tem sido para você? Como que tem sido o seu culto a Deus? Aqui na igreja, vamos começar? Quando a equipe de louvor está te conduzindo na adoração, você é aquele que está assim, ó. Glória a Deus. Deus seja exaltado. Não gostei muito da bateria, mas tá bom, vamos seguindo em diante. Palma jamais, fechar os olhos às vezes, se der sono, melhor ainda, mas é isso. Seu hábito de leitura bíblica é quando o pastor pede para abrir o texto aqui nos cultos? É esta? Se fosse faltando 1 minuto para as 9h10, se este fosse o último minuto, era assim que você gostaria de desempenhar o seu culto a Deus? Sabe, a gente tem exemplos, e a gente estava comentando, o pastor Denis e eu, sobre cultos na África. O pessoal canta com alegria, não tem nada de estrutura. É um ritmo só para todas as músicas, e o pessoal canta com força, o pessoal canta com alegria, o pessoal bate palma. Sabe, eu não estou dizendo a questão da expressão, a expressão ela vem de maneira espontânea quando o seu coração está voltado a Deus, entende? Quando você está com o coração rendido ao Senhor, a expressão externa acompanha. Você ergue as suas mãos, você fecha os seus olhos para que não haja distração e o foco seja o Espírito Santo. Você canta com todo o seu ser, mesmo que você seja desafinado, você está ali realmente e sente a presença do Senhor. Como seria a sua recepção à palavra de Deus? Sabe, tem lugares que são perseguidos, que as pessoas precisam decorar folhas da Bíblia. Nós ouvimos um missionário, algumas terças atrás, lá em Dourados, e ele dizia assim, uma igreja que é no fundo de um estabelecimento, lugar escondido, porque não pode ter reuniões como essa, o pastor diz assim, bom, agora nós vamos ler Lucas capítulo 2, e um irmão levanta e recita Lucas capítulo 2, agora o irmão de Lucas capítulo 3, levanta um outro e recita o capítulo 3 inteiro, por quê? Porque não pode ter Bíblia. Então eles pegam de maneira clandestina uma folha da Bíblia e eles comem aquilo, eles decoram aquilo, e a gente tem tudo que é opção de Bíblia, todos os tipos de capa, agora tem online, digital, de ponta cabeça, colorida, e preto e branco, do jeito que você quiser. Mas se hoje fosse o último dia, bateu 9h10, graças a Deus o Senhor nos deu mais 1 minuto, é assim? A recepção da palavra? Não precisa levantar a mão não, pensa aí contigo, se você participou desses dias, todos os dias, desde sábado, você lembra das palavras que foram pregadas? Pelo menos do tema, lembra? Aí irmã, Deus abençoe, mas não precisa levantar a mão não, mas você lembra? Guardou no coração? Então vamos dificultar um pouquinho mais, você está aplicando? Foram palavras preciosas, sementes lançadas no seu coração. Você está cultivando para que dê frutos? Ou não? Bom, eu acredito que se você está ouvindo essa palavra essa noite, é porque Deus está te dando, a mim e a você, mais uma oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de viver mais um tempo na presença dEle. Jó, ele tinha um relacionamento com Deus. Jó, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Ele participava dos cultos igual você participa. Ele tinha um relacionamento legal com a família. Pode subir a equipe de louvor, pessoal, por favor? Ele tinha um relacionamento legal com a família. Os filhos, eles cada vez eles se reuniam na casa um do outro para comerem juntos. Tinha unidade, tinha comunhão. Ele era um homem muito bem visto na sociedade. Não era um cara caloteiro, não, era uma pessoa muito bem vista. Mesmo assim, o texto nos dá a entender que ele caiu numa rotina, e Deus precisou chacoalhar ele, para que ele entendesse, ele despertasse, e ele vivesse um projeto de maior intimidade com Deus. Aí Jó diz assim, Senhor, todo esse tempo eu vivi apenas algo superficial contigo, Pai.
todo esse tempo eu vivi uma vida que podia ser muito maior, contigo, com o meu próximo, com as pessoas que precisam ouvir o teu nome. Ah, Senhor, eu entendi. Antes eu só te conhecia de ouvir, agora eu consigo te ver. Agora eu sei o quanto que o Senhor é real, eu sei o quanto o Senhor é importante e precioso para mim. Eu sei, Senhor, e deste relacionamento eu não quero desapegar mais. Não quero jamais que entre numa situação que eu venha me acomodar, que eu venha desfalecer, que eu venha desanimar, mas eu quero estar atento, desperto, para estar ouvindo a sua voz e fazendo a tua vontade. Não sei se seria a melhor palavra para um final de conferência, mas é o que Deus colocou no meu coração para você, para te dizer o seguinte: você pode fazer mais. Para dizer o seguinte para você: não é o seu último dia, ainda não, mas enquanto você tem este fôlego de vida, faz assim, ó, enche os seus pulmões, solta. Enquanto você tem esse fôlego de vida, Deus está te chamando para fazer mais. Deus está te chamando para ir além, para tratar a sua família como Ele assim espera, uma família bendita do Senhor, no qual reine o amor dEle, a paz e a alegria dEle. Ele está dizendo para você: olha, aproveite a oportunidade que eu estou te dando, filho, filha, e acerte os ponteiros com aqueles que precisam acertar. Viva um relacionamento de perdão, de intimidade com o seu próximo, e estenda a sua destra fiel, estenda a sua mão àqueles que precisam. Tem gente morrendo em Sertanópolis sem ouvir Jesus, sem ouvir de falar de Jesus. Isso não é responsabilidade do teu pastor, não é responsabilidade só da liderança, é sua. Da mesma forma como talvez você que ainda não aceitou a Cristo, foi impelido pelo amor de Deus para estar aqui nessa noite. Deus, Ele quer usar você. Sabe, está na hora de tomar decisões. Não é o último dia. Que legal. Mas o Senhor está te chamando para um posicionamento. Vamos parar de brincar de ser crente e ficar de um lado para o outro. Está na hora de dizer: Senhor, vamos para cima, eu quero, Pai. Eu quero participar da Tua obra. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero alcançar essa cidade para Ti, Senhor. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Vocês ouviram palavras e mais palavras todos esses dias te conduzindo a isso. E olha, não é só aqui dentro. Legal, pastor, desde sábado eu tomei uma decisão: eu vou seguir a Cristo, eu quero fazer a obra dele, eu quero fazer aquilo que ele me chamou a fazer. Não, beleza, mas se você não pôr para fora, se você não externar isso de maneira prática, vai ser em vão, porque a gente entra naquela ideia de postergar, de deixar para depois. Não é para deixar para depois, é para agora. O momento é este. A decisão tem que ser tomada agora, já, porque você não sabe se você vai ter mais tempo. Sua vida com Deus, meu irmão, minha irmã, tem que ser mais. Qual que é o limite, pastor? Quando você estiver na glória, aí lá você vai estar pleno na presença do Senhor. Pronto. Enquanto isso, você está buscando a santificação no Senhor, sem a qual ninguém o verá. Você está buscando uma vida reta nele e cada vez conhecê-lo mais. Nos retiros, por exemplo, nós desafiamos as pessoas a este posicionamento. E é tão triste ver alguns que vão ficando pelo caminho, porque deixaram que as circunstâncias o conduzissem a um caminho monótono. Dá para ser mais? Sim. Deus, Ele tem novidade de vida para nós todos os dias. Ele quer se revelar a você, Ele quer falar contigo, Ele quer mostrar a sua vontade para você, Ele quer dizer quais são os planos, os projetos que Ele tem para a sua vida. E com certeza são muito mais do que você pode pensar, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são mais altos, e são de paz, e são de bem, e não é para nos fazer mal, é para nos levar para um caminho melhor. Olha que legal, Deus tem esse projeto para você. Vai ter lutas? Vai, irmão, infelizmente. Vai ter dificuldades? Muitas. Não vou dizer que vai ser diferente, porque é assim. Só que é muito melhor estar com Deus,
Muito melhor é ter Jesus do lado, seguindo em diante. É muito melhor. E o Senhor te chama a isso. A equipe vai estar cantando o cântico. Onde você está? Eu gostaria só que você abaixasse a cabeça e refletisse um pouco no que eu falei. Por que eu gostaria que você fizesse isso? Para que você não tivesse distrações. Feche os teus olhos, por favor. E fale com o Senhor. São 9h20 e nós estamos vivos. Mas saiba que tua vida é breve. É como a chama de um fósforo. E o Senhor quer que você aproveite essa oportunidade nessa noite de fazer mais, de viver mais para o Senhor. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover. É este o mover que o Senhor está trazendo a esta igreja. Esse é o Um reavivar da obra do Senhor através da tua vida. O derramar do Espírito Santo de maneira inconfundível sobre este lugar, te trazendo a um posicionamento de colocar Cristo como centro da sua vida, trazendo a você um posicionamento de reavaliar a sua conduta, o seu cotidiano, e dizer para o Senhor: Pai, eu quero aproveitar todo o tempo que o Senhor tem para mim. Eu quero aproveitar este fôlego de vida que o Senhor tem me dado. Eu quero viver plenamente o seu projeto neste mundo, nesse tempo que eu tenho. Eu quero ser, Senhor, instrumento de bênção. Eu quero ser instrumento de transformação para a minha geração. Enquanto o Senhor me permitir respirar, eu quero ser diferente. Eu quero que essa chama da tua presença arda em mim. Eu quero estar desperto ouvindo a tua voz, Senhor. Vai falando com Ele. Tome as suas decisões. Faça, Senhor, diante do Senhor os seus posicionamentos. E implemente isso. Coloque de maneira prática. Eu queria orar por você. Quando eu lembro de Jó e essa palavra que o Rubens trouxe, eu consigo ver um homem que antes caído, julgado por seus amigos. Se você conhece o livro de Jó, você sabe o que Jó passou, perdeu os seus filhos. A mulher diz: Jó, larga esse Deus e morre. E o que é mais interessante é que ele fala que ela estava doida, ela não sabia o que ela estava falando. E no final, o Senhor não só restitui os filhos, a herança, o dinheiro, tudo aquilo que era de Jó, mas com a mesma mulher. Deus não deu outra. Jó pôde ver que por meio de tudo aquilo, ele teve a oportunidade de conhecer mais a Deus. E eu queria convidar você nessa noite, que entendeu essa palavra, entendeu que é o dia da sua oportunidade. Nós não viemos de Dourados apenas por causa de um convite, nós viemos por uma obediência ao Senhor. Então eu creio que nós temos que largar os nossos pés, bater os poeiros dos nossos pés e ir para Dourados novamente, porque o Senhor diz: eis que vocês cumpriram aquilo que vocês quiseram aqui, pelas minhas mãos, porque tudo é para a glória dele, não é para homens.
Então eu quero orar por sua vida, você que entendeu que você precisa fazer mais e que você quer mergulhar mais naquele rio que o pastor Diogo trouxe, mergulhar mais naquilo que o Senhor tem para a sua vida, mergulhar nas oportunidades que Deus tem dado para vocês nessa cidade, nessa igreja. Eu quero orar por sua vida, eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você que fala: Senhor, eu quero mais os seus dons, eu quero mais a sua presença, eu quero, Senhor, ganhar vidas para ti, eu quero, Senhor, fazer a sua obra, eu quero, Senhor, anunciar o teu nome e ver vidas rendidas aos teus pés, não para a minha glória, mas para a honra e glória do teu nome. Eu quero, Senhor, eu quero que se cumpra a sua vontade, Senhor, por meio da minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero isso, Senhor. Eu quero que você se renda, porque essa música diz assim, que há um mover do Senhor aqui. Ele está aqui, queridos, Ele está aqui, o nosso Senhor está aqui, e Ele está te dando uma oportunidade, a mim e a você, dizendo: é hoje que o mar da minha vida está sobre vocês, é hoje do meu mover sobre você. Oh, Rabachayanda, Rabassúria. Eu creio em milagres, Senhor, neste mover, neste lugar, nesta igreja, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio no seu mover. Oh, Rabassayanda, Rabassurianda, Rabassúria. Seja louvado o nome do Senhor. Sobre a igreja, esse é o mover da presença, de um avivamento sobre esta igreja, um avivamento de cura, um avivamento de restauração, um avivamento de oportunidades. É isso que está acontecendo na IPI de Sertanópolis. Senhor, aqui está, ó Pai, a vida dos teus filhos. E eles estão na tua presença entendendo, ó Pai, essa palavra de hoje. Que como Jó entendeu, eles também estão entendendo, ó Pai. E eles querem aproveitar a oportunidade. Por isso, Espírito Santo, traga ousadia, traga autoridade, traga discernimento de espírito, traga discernimento na palavra. Mas que em nome de Jesus o Senhor os leve ao canto dessa cidade e alcançando cidades vizinhas, Pai, para que o nome do Senhor seja engrandecido e conhecido por meio da vida desses queridos. Senhor, em nome de Jesus, sustenta que não seja apenas um movimento, Senhor, que tenha acontecido nesses dias, mas que seja um mover do Teu Espírito, ó Pai, ardendo nos corações. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que sobre a minha vida, a vida de cada um de nós e esses queridos que se colocaram à frente dizendo: Senhor, eu quero a Tua oportunidade nessa noite, eu quero o Senhor mesmo os capacite, o Senhor mesmo os sustente, e assim, Senhor, eles cumpram tudo aquilo que por meio da vida deles o Senhor quer fazer. Ah, Deus, e que assim seja, para a glória e honra do Teu nome, Jesus, para a glória e honra do Teu nome. Que vidas, ó Pai, que antes estavam lá tentando suicídio, morte, Senhor, por meio da vida desses queridos sejam alcançados, ó Pai, em nome de Jesus. Que vidas, ó Pai, que estavam enfermas, por meio da vida desses queridos e uma oração sejam curados, Senhor, pelo nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor anuncie, Senhor, anuncie, ó Pai, o Teu evangelho por meio dessas vidas, ó Pai, e assim o Teu nome venha ser engrandecido. Assim, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade dessa noite de entender que é tempo, é hoje, não é amanhã, e não é amanhã, e não é ontem, é hoje que o Senhor está fazendo, e tudo isso é para a manifestação da Tua glória. Oh Deus, assim nós te louvamos
no nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Ti seja honra, a Ti seja glória, a Ti seja louvor e adoração pelos séculos dos séculos, hoje e sempre. Amém. Oh, aleluias. Você pode voltar ao seu lugar e vai com essa certeza no teu coração. Agora é uma nova fase, um novo momento. Deus tem para você mais. Se coloque na posição e faça aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos encerrar esse momento. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você que eu não posso deixar passar, já que estamos falando sobre o último dia. Se hoje fosse o último dia, você saberia para onde iria? Porque agora você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que escolher. Mas a minha pergunta, você sabe para onde você iria? Se você fosse levado à morte nesse exato momento? O céu é o seu lugar? Você iria para o céu? Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quantos aqui têm a certeza de que se morresse nesse momento, iriam para o céu? Levante a mão só para eu saber. Tem a certeza disso, certeza. Isso, pode abaixar. Você que não levantou a mão, você está com um grande problema para resolver. Porque os dias dessa vida são curtos e passageiros, e nós passaremos a eternidade toda do lado de lá. Do lado de cá é só aquele paviozinho. Cadê a caixa de fósforo, pastor? Presta ela para mim. Vou riscar um. Diante da eternidade, a nossa vida dura isso daqui. E o Salmo de número 90 diz que ela dura exatamente isso aqui. Acabou. Todo dinheiro, todo luxo, todo conforto, todo poder, tudo que nós queremos ter, acabou. E a eternidade toda que nunca vai acabar, uma chama que nunca, já parou para pensar, um palito que tem 70 trilhões de vezes o tamanho disso daqui, que nunca vai se acabar, não dá para ter ideia. Então eu digo para você, você que não levantou a sua mão, você tem um grande problema para resolver, hoje, porque você não pode entrar no céu sem o ticket. Não adianta ir com bagagem, porque na rodoviária, se você for com bagagem, o rapaz vai pedir para você o ticket, você diz, não tenho, olha, não pode entrar. Mas eu trouxe a bagagem, não pode entrar. Você pode entrar até sem bagagem, mas você tem que ter o ticket. Tem muita gente querendo entrar no céu com bagagem, mas tem que comprar o ticket. Na verdade, comprar não, recebê-lo, porque ele já foi comprado na cruz do Calvário. Se você não tem certeza que você vai para o céu, se você morresse agora, é porque ainda você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem tem a certeza que se fecharmos os olhos do lado de cá, abriremos do lado de lá, diante da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu quero desafiar você agora a levantar a sua mão. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, essa é a palavra para você que não levantou a primeira vez. Agora é a sua chance. Se fosse o seu último dia, você iria para o céu se tivesse o ticket, que é a passagem que Cristo comprou por nós na cruz do Calvário. Então, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador e saber que você vai passar a eternidade do lado dele, levante a sua mão para eu saber quem você é. Isso, fica com a mão levantada. Você quer receber Jesus? Faça a oração assim comigo. Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que se eu morresse hoje, eu iria para o inferno. Mas agora, porque eu tenho Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha história, e eu tenho o direito de morar no céu ao teu lado. Receba agora meu coração e a minha vida, e permaneça o meu coração fiel a Ti, enquanto eu viver. Em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas que não sabiam para onde iam, agora sabem porque tem Jesus no seu coração. Então, Pai, recebe esses corações, escreve o nome deles com letras fortes no livro da vida, e de lá não seja apagado, para que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você que levantou a sua mão, tem 3 coisas para fazer. A primeira é orar, porque você tem um Pai que te escuta agora.
seus pecados são perdoados, você tem conexão direta com Ele. A segunda é ler a Bíblia, porque lá tem 8.000 promessas esperando para você encontrar e receber. E a terceira é filiar-se a uma comunidade local para fazer parte do corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Ficaríamos muito honrados que fosse aqui na nossa comunidade, mas se não, procure uma igreja evangélica perto de você, sirva a Cristo o Senhor, batize-se e professe o Senhor Jesus participando da ceia do Senhor e tendo a sua participação no corpo de Cristo. Então, agora é com você. Que o seu último dia seja hoje, amanhã ou daqui 50 anos. Quanto mais longe melhor, porque eu também não estou com pressa, e eu espero que você também não esteja. Mas nós já estamos preparados, porque se for hoje eu sei para onde vou, e se for para hoje eu sei quem eu beijei pela última vez, eu sei quem eu acariciei pela última vez, eu sei as palavras que soltei pela última vez, porque eu vivo da perspectiva do pavio. Ele vai acabar, mas a minha vida estará perante o Senhor. Que Deus te abençoe, te leve em graça e misericórdia. Obrigado, pastor Rubens e família. Louvado seja Deus por esse despertar, que você esteja nessa perspectiva e continue assim andando com Jesus. Antes de você sair, eu queria que você desse um abraço na pessoa perto de você, porque nós estamos aqui juntos, crendo em milagres. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem ao céu. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem ao céu. Eu creio em